crianças! Hoje nós vamos conhecer uma história muito bonita, a história de Daniel. Daniel era um homem muito justo, muito bondoso, muito correto e temente a Deus. Daniel era um excelente funcionário e ele era funcionário de um rei, o rei Dário. O rei Dário gostava muito de Daniel, por conta dele ser esse homem íntegro, dele ser um homem justo e correto e fazia tudo direitinho. E isto causou inveja. Olha só que palavra mais horrível, mais horrorosa, não é mesmo? Inveja. E esses homens, que também eram funcionários do rei, ficaram enciumados, sim, com inveja, porque Daniel tinha toda essa atenção, não é mesmo? E sabe o que eles fizeram? Eles tentaram prejudicar Daniel de todas as formas possíveis. Eles ficavam vigiando Daniel para ver se Daniel cometia algum erro. E por mais que eles vigiassem, eles não conseguiam descobrir nada. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem justo, era um homem correto e temente a Deus. E ele não fazia nada indevido, nada errado. Mas aí aconteceu uma coisa. Eles perceberam que Daniel sempre orava 3 vezes ao dia. Ele ficava lá de joelhos, orando a Deus, fazendo as suas orações. E aí, eles bolaram um plano, olha só que coisa mais feia, para prejudicar Daniel. E aí, eles foram até o rei e falaram bem assim para o rei: olha só, rei, nós temos uma excelente ideia. O que você acha? Nós vamos fazer uma lei, um decreto, uma lei assim, que durante 30 dias todos têm que pedir coisas somente ao Senhor. Eles só têm que adorar a você, meu rei. O que você acha durante 30 dias a gente fazer esse decreto? O rei pensou bem e o rei era bem orgulhoso, sabia? O rei gostava de ser exaltado. E ele achou uma boa ideia, não viu nenhum problema e ele falou então que assim seja. E eles fizeram então essa lei, que durante 30 dias as pessoas tinham que adorar somente ao rei Dário. Eles só iam fazer pedidos ao rei. Quando Daniel ficou sabendo deste decreto, desta lei, ele não sentiu medo. Ele não se importou. E aí, o que aconteceu? Estes homens que continuavam vigiando Daniel, viram Daniel fazendo as suas orações, orando a Deus. E aí, eles foram correndo até o rei e contaram para o rei que Daniel estava orando a outro Deus, que não estava pedindo as coisas para ele como estava no decreto e que o rei precisava tomar uma atitude. Isso estava errado. Daniel não estava cumprindo a lei. Ai, ai, ai. O rei ficou, muito triste porque ele gostava muito de Daniel. Daniel era um homem de muita confiança e ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Sabe? Esta era a punição. Quem não cumprisse essa lei que estava escrito lá no decreto seria jogada numa cova de leões, cheia de leões famintos. E a pessoa que entrasse lá era devorada pelos leões. Pensa só. E estes homens maus disseram ao rei: você tem que jogar Daniel na cova dos leões, assim como diz a lei. O rei tentou de todas as formas salvar Daniel. Ele procurou outros meios para tentar mudar, mas ele não conseguiu mudar esta lei. Ele não conseguiu mudar a sentença de Daniel. Daniel foi então
levado até a cova dos leões. E pensa que Daniel sentiu medo? Ele orou a Deus e ele confiou em Deus. Então, eles levaram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. Meu Deus do céu! O que será que vai acontecer com Daniel? O rei não ficou feliz, o rei ficou muito preocupado. E durante aquela noite, o rei não descansou. Ele ficava pensando em Daniel. Ele dispensou os músicos, ele ficou sem comer. Para ele nada estava bom. Ele ficou muito triste, muito preocupado. Ai, tomara que não aconteça nada de ruim com Daniel, ele pensava, né? E quando foi de manhã bem cedinho, o rei foi direto até a cova dos leões. E ao chegar ele gritou: Daniel! Daniel! E para a surpresa do rei, Daniel respondeu. Daniel disse: Rei, eu estou aqui, eu estou bem. Olha só que surpresa! Daniel estava bem. E sabe o que Daniel contou para o rei? Que durante aquela noite, quando ele entrou na cova dos leões, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E Deus falou para ele assim: Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova, o leão vai jejuar.